Amém, meus irmãos. É muito especial, né? A imutabilidade de Deus. Ele é um atributo assim incrível que Deus tem, né? E nós perdemos muito se a gente não conhecer desse atributo de Deus. Então, meu objetivo hoje qual que é? É te ajudar a entender um pouco mais dessa qualidade do ser de Deus e os benefícios que ele vai nos trazer ao a gente conhecer esse atributo maravilhoso de Deus. Então, o mundo e as coisas criadas, elas estão sujeitas o tempo todo a mudanças. Por exemplo, o clima. O clima muda o tempo todo, né? Não sei se você já percebeu, mas nas últimas semanas está fazendo um frio danado. Uma friaca danada. Até comentei com os meninos ali da transmissão, né? Que frio, todo mundo encorujado, né? Mas o clima, ele muda o tempo todo. Hoje a gente está passando por um período frio. Eu particularmente não gosto. Você gosta? Eu particularmente não gosto tanto. Eu prefiro tempos de calor, porque o frio, eu sinto muito frio no pé. Então, assim, é terrível para mim esse momento, né? Mas o bom é que Deus é tão amoroso conosco que Ele dá períodos de frio para quem gosta e dá períodos de calor também, né? Por isso que tem as 4 estações. Outras coisas que mudam, né? Lugares também mudam. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida e aí a gente está aqui na região da Pedro II. Então, eu estava olhando no Google como que era a Pedro II há 50 anos atrás. E eu não sei se vocês sabem, tem um rio que corre no meio dessa avenida aqui, atrás da gente, né? Então, há 50 anos atrás, a Pedro II era completamente diferente do que é hoje. Corria um rio a céu aberto aqui. Na verdade, a maioria das ruas de Belo Horizonte tem cursos de rio, né? Andradas, a Cristiano Machado, tem cursos de rio. Então, os lugares, o tempo todo, estão mudando. Lembro quando meu pai nos levou para morar lá no Ribeiro de Abreu. Era só mato, gente. Era só mato. E assim, hoje, graças a Deus, todas as ruas são asfaltadas, né? Não tem aqueles buracos lá e tudo. Mas o mundo está em constante mudança e transformação também. Nós mudamos, né? A cidade de BH mudou e nós mudamos também. Nosso corpo constantemente está passando por mudanças e a gente também muda, né? Tudo cresce. Nosso pé cresce. Ontem nós estávamos jogando bola, eu vi o tamanho das lanchas lá, né? Então, mas quando a gente era criança, nossos pés eram pequenos. E nossa barriga cresce com o passar do tempo, né? Tudo vai crescendo, por isso que a gente tem que batalhar para que não cresça tanto, né? Nossa orelha cresce, nosso nariz cresce, então nosso corpo humano está em constante mudança, né? E a Bíblia, ela fala sobre Deus, né? E Deus muda. E a Bíblia ela é enfática, né? E é categórica nisso. Deus é imutável, Deus não muda. E uma das principais escrituras que falam sobre a imutabilidade de Deus é Malaquias 3, gostaria que você acompanhasse comigo, no versículo 6. Malaquias 3, verso 6. Vou dar um tempinho para vocês abrirem aí. É um pouquinho antes de Mateus. Então, Malaquias 3, no versículo 6, diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vou ler de novo. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Aqui Deus está advertindo o seu próprio povo nessa passagem e lembrando a eles que quem eles eram
e quem Deus era, né? Então, se você lê o livro de Malaquias, é uma advertência que Deus está fazendo contra o povo dele, que estava pecando contra ele nas ofertas, em algumas outras coisas, né? E Deus aqui, ele fala, né, que não muda. Ele não é como nós, né? Então, assim, Deus é um Deus que vê tudo. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. É um Deus que não muda. E se fosse assim, Deus ele teria destruído o seu próprio povo. Mas por que ele não destruiu o povo de Israel? Por causa da promessa, né? A promessa de que Jesus viria por meio de Israel para poder perdoar os pecados de Israel e perdoar os pecados também de todo aquele que crê em Jesus. Então Deus não é como clima, Deus não é como lugares, Deus não é como nós, que somos inconstantes e que podemos mudar. Deus, ele simplesmente, ele é imutável, né? Deus nunca mudou, nunca mudará, ele permanece o mesmo hoje e sempre, né? E você vai descobrir que isso, na verdade, é uma bênção, irmãos, para cada um de nós, que podemos descansar, né, nesse atributo de Deus. Então, em primeiro lugar, o que eu queria falar é que Deus é imutável em seus atributos. Nós estamos estudando aqui os atributos de Deus. Então, Deus não muda também nos atributos dele, né, nas qualidades dele. A natureza e o ser de Deus, eles são infinitos. Deus, ele não está sujeito à mudança. Deus sempre foi, sempre é e sempre será. Nós não sabemos, por exemplo, de qual substância Deus é feito. A Bíblia fala que Deus, ele é espírito. E alguém que sempre existiu e alguém que sempre vai existir, alguém que não teve começo e Deus também nunca terá fim. Ele permanece para sempre. A Bíblia fala que ele permanece para sempre. A essência dele não muda, né? Então, Deus ele é imutável nos seus atributos. Ele não vai mudar, né? E nós já vimos aqui que os atributos são as qualidades do ser de Deus, né? Deus já possuía os seus atributos desde sempre. Mas antes de entrar nessa questão dos atributos, então, Deus ele é imutável na essência dele, né? No final da segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, a Bíblia vai falar que os céus, um dia eles serão desfeitos e a terra vai ser queimada, vai ser desnudada, né? Lá em 2 Pedro 3. Então, assim, os céus vão desaparecer, mas olha o que a Bíblia fala sobre Deus, né? Sobre o nosso Deus. Salmo 102, no versículo 25 ao 27. Salmo 102, 25 ao 27. Você pode só anotar, a gente vai falar muitas escrituras, mas eu gostaria que você anotasse e acompanhasse depois lá na sua casa, né? A Bíblia fala assim: no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permanecerás o mesmo, os seus dias jamais terão fim. Então, irmãos, Deus ele permanece para sempre, independente das circunstâncias da vida ou das coisas, né? Deus ele permanece para sempre. Deus ele não evoluiu, ele não cresceu e nem melhorou com o passar do tempo. Deus, na verdade, ele é atemporal, ele domina sobre o tempo, né? O tempo não tem poder e nem domínio sobre ele, porque foi ele que criou todas as coisas, inclusive o tempo. Então Deus não pode mudar para melhor. Por que ele não pode mudar para melhor, irmãos? Porque ele é perfeito. E sendo perfeito, ele também não pode mudar para pior. Porque
senão ele não seria Deus, né? Então Deus é o único capaz, né, de dizer, né, que ele é o que ele é, né? Eu sou o que sou, é como ele se apresenta para Moisés, quando Moisés está ali no monte, ali na sarça ardente, né? Então não há nenhuma ruga na eternidade de Deus. O poder de Deus jamais pode diminuir e a glória dele jamais pode desaparecer. Então, voltando agora, no segundo aspecto, Deus é imutável em seus atributos. Deus já possuía todos os atributos dele antes mesmo de todas as coisas existirem. Então, tudo que Deus era antes, ele é agora e vai ser no futuro também, justamente por causa da imutabilidade dele. Então, se a Bíblia fala que Deus é poderoso, ele sempre foi poderoso. Então, ele foi poderoso para poder criar esse mundo, ele é poderoso para poder transformar esse mundo e as áreas da nossa vida, e ele também é poderoso para poder recriar tudo aquilo que ele já fez. Então, lá em Romanos 8, por exemplo, Paulo ele afirma que a própria natureza, ela geme para que a criação seja transformada, né? E a mesma sabedoria que Deus teve para poder criar, por exemplo, o plano de salvação, é a sabedoria que ele continua usando para poder transformar as áreas da nossa vida também. Então, a mesma bondade que Deus demonstra ao povo de Israel, é a bondade que também ele demonstra agora mesmo para com cada um de nós. E a mesma misericórdia que nós vemos Jesus, semana passada o Fábio estava falando aqui sobre Deus com a gente, né? E a misericórdia que Jesus tem de todo aquele que se aproxima dele. Então, a mesma misericórdia que Jesus demonstrou nas páginas do Evangelho, é a misericórdia que ele tem com a vida de cada um de nós hoje também. Isso é incrível, né? A mesma generosidade que Deus mostrou para Israel, a gente vê que Deus tratava Israel com uma generosidade incrível. Então, essa é a mesma generosidade que Deus tem para com a igreja hoje. E isso me anima e me encoraja bastante também. E o mesmo amor que Deus comunicou aos discípulos por meio de Jesus, é o amor que nós temos acesso nesse exato momento. Deus nos ama com amor eterno, né? E essa verdade eu estou falando não é não é só porque eu tenho convicção disso, mas é porque a própria palavra de Deus fala sobre essas coisas. Salmo 119, versículo 89. Anota aí para você meditar depois que a Bíblia ela nos traz muitas coisas acerca de quem Deus é e quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai ficar animado e encorajado com isso também. Salmo 119, versículo 89, diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Olha que incrível, a palavra de Deus está firmada para sempre nos céus. Salmo 105, versículo 5, diz assim: pois o Senhor é bom, e seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Olha que incrível isso. E isso não vai mudar, porque se Deus não muda, isso também não vai mudar. O amor de Deus é leal e ele é eterno, ou seja, não tem fim o amor de Deus, e a fidelidade dele permanece por todas as gerações. Deus nunca vai deixar de ser fiel, irmãos. Isso me encoraja demais. Então a Bíblia também diz, em Jeremias 31, no versículo 3, que Deus amou o seu povo com esse amor que ele tem, um amor eterno. A imutabilidade de Deus tem muito a ver, então, com a eternidade dos seus atributos. Qualquer atributo que nós formos falar aqui de Deus, você pode ter certeza que eles nunca vão mudar. Né? O amor, a misericórdia, a onisciência dele, a onipresença, né? O fato dele estar presente em todos os lugares, isso nunca vai mudar. E a gente pode ter certeza disso porque as Escrituras declaram isso sobre o nosso Deus maravilhoso. Então, no final,
você e eu vamos perceber que isso é um descanso para nós. Amém? Terceiro, Deus é imutável em seus planos. O propósito de Deus nunca vai se alterar. O propósito de Deus não se altera. Lá em Jó, no capítulo 23, depois você pode ler o capítulo todo, Jó ele faz uma declaração interessante sobre Deus. Jó estava lamentando ali devido às situações que aconteceram na vida dele, a perda dos filhos, a perda dos bens, a perda dos empregados, né, das posses que ele tinha. Então ele começa ali a tentar entender o que estava acontecendo. E Jó 23, no versículo 13, olha o que Jó fala sobre Deus. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que ele quer. Deus é Deus. Quem pode fazer oposição a Deus? Ele faz o que ele quer. Então, nesse ponto aqui, parece que Deus já estava produzindo em Jó a convicção de que não se pode fazer barganha com Deus. Porque Deus não vai mudar. Se ele tem um plano, esse plano vai se cumprir. Né? Deus ele não age de acordo com a vontade do ser humano. Jesus ensinou, né, no Evangelho, né, a gente orar, seja feita a tua vontade. Ele não ensinou, seja feita a nossa vontade. Muitas vezes eu quero que seja feita a minha vontade. Mas o que Deus nos ensina na palavra dele é que seja feita a vontade dele. E muitas vezes a vontade dele vai ser muito diferente daquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas, pelo fato de Deus, ele não mudar os seus planos, e ele é um Deus perfeito, nós podemos saber que os planos de Deus sempre vão de acordo com aquilo que ele acha o que é melhor para a vida de cada um de nós. Então, Deus estava criando essa convicção em Jó, permitindo situações acontecerem na vida dele. E muitas vezes nós somos assim também. Eu sou, muitas vezes, como Jó, né? Nós lamentamos por algumas situações que acontecem na nossa vida que nós não temos o controle. Então, quando um parente nosso fica doente, a gente fica desesperado. Eu fico desesperado. Deus, o que eu faço? Como que vai ser, né? Eu gostaria que a minha sogra tivesse com a saúde intransponível, mas não é isso que está acontecendo agora. Então eu tenho que colocar a minha vida nas mãos de Deus, porque Deus ele não vai mudar no plano dele. Se o plano dele for curar, ele vai curar. Se não for, ele vai continuar sendo Deus, mas vai mostrar para nós no final que tudo que acontece é porque ele determina e porque ele sabe o que vai dar no final, né? Então, Deus ele vai trabalhando, né? Não importa, né, o que você e eu estamos passando hoje, mas os planos de Deus eles continuam se cumprindo e vão se cumprir na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos familiares, amigos. Não precisa se preocupar com isso, né? Deus ele trabalha para que nós possamos declarar um dia o que Jó declarou. No final do livro de Jó, lá no capítulo 42, no versículo 2, Jó, depois de ouvir quem Deus era, com mais profundidade, Deus vai perguntando para ele diversas coisas. Ele pega e fala assim: sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então nós podemos descansar em Deus, irmãos, porque Deus quer gerar em nós essa convicção, né, de que Ele não depende de nós para nada, mas nós dependemos dEle para tudo. Cada respiração nossa depende da autorização de Deus. A gente não poderia respirar se Deus não permitisse. Olha, eu quero que meu filho respire hoje, né? Então, nós precisamos, né, descansar e orar a Deus. Eu preciso descansar e orar a Deus. Cumpre os seus planos na minha vida. Porque se eles vão se cumprir, isso não vai mudar. Cumpra os seus planos na minha vida. Então, muitas vezes a minha oração tem sido assim, sabe, irmãos? Deus, eu oro para que o Senhor faça prevalecer a tua vontade na minha vida, do jeito que o Senhor quer. Porque eu não tenho controle de nada, mas eu sei que o Senhor tem o controle de tudo. Amém? Então,
Deus, ele é o único capaz de executar tudo aquilo que ele planeja para a vida de cada um de nós. Primeiro porque antes de qualquer coisa acontecer, Deus, ele já sabe. Ele sabe o início, o meio e o fim da vida de cada um de nós. Então, ele não fica preocupado de permitir algumas coisas acontecerem na nossa vida. Por quê? Ele sabe que no final, aquilo que ele planejou, né? Se ele planejou, eu e você, para sermos vasos para a honra e glória dele, você acha que isso vai dar errado? Não vai. Deus, ele vai moldar a gente como vaso para a honra e glória dele, de acordo com o tempo, de acordo com as possibilidades ali que ele tem. Deus é ilimitado, né? Por exemplo, você vai construir uma casa, e aí você está com dinheiro ali, está tudo planejado para você construir a casa. Mas de repente, no meio da construção, o dinheiro acaba. O que você vai fazer? O que eu faço? Eu vou mudar a minha estratégia. Mas Deus não precisa mudar a estratégia dele, por quê? Ele tem todos os recursos para construir a nossa vida. Então, se ele precisar desfazer tudo e fazer de novo, ele vai fazer, porque os recursos que Deus tem são ilimitados. Então, Deus, ele vai cumprir os seus propósitos que ele determinou. Ele não está preocupado, né, em simplesmente nos fazer feliz, né? Ele está preocupado em que o nome dele seja glorificado no fim. Isso que é o mais, é o principal, né? Principalmente nos momentos difíceis. A minha tendência é pensar assim, puxa, nossa Deus, está acontecendo tanta coisa desafiante na minha vida, mas eu quero confiar de que o Senhor está no controle, o Senhor está trabalhando, e Deus, eu tenho certeza que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele planejou. O certo é que Deus não muda em seus planos. Salmos 33, versículos 10 e 11, olha o que o salmista fala sobre Deus. Salmos 33, 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os seus propósitos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Amém? Então, os propósitos do coração de Deus permanecem para sempre, por todas as gerações. Eles não mudam, eles permanecem, né? E qual que é o benefício disso? Essa escritura tem me ajudado porque eu posso pedir para os planos de Deus se cumprirem na minha vida, porque se eles não vão mudar, então se eu orar isso, eu vou estar orando de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a minha vontade. Amém? Deus também, ele é imutável em suas promessas. Esse é um dos pontos assim mais incríveis sobre a imutabilidade de Deus. Graças a Deus que Deus é imutável, né, em suas promessas. Ainda bem que Deus não é como nós. Eu falo por mim, irmãos. Tem dias assim que eu estou super feliz, super animado, mas alguém discute comigo, o meu humor muda completamente. Sandra sabe disso, né, amor? Então, meu humor muda completamente, né? Por exemplo, se alguém me contrariar, eu me transformo, eu viro outra pessoa. Mas Deus não é como a gente, irmãos. Deus, ele não muda, né? Nós somos inconstantes demais, né? As pessoas que dizem que gostam de você hoje, amanhã elas podem não gostar mais, podem até te odiar. Aconteceu uma situação interessante, assim, eu vou tentar falar assim, eu espero que você tenha maturidade para poder ouvir isso, né? Mas eu já falei que eu tenho uma filha de 16 anos de idade. Então, depois que eu fiz o casamento da Cris com o Roberto, aconteceu algo lá na mente dela que ela sentiu que a culpa era minha pelo fato dela estar do jeito que ela estava lá. Então, simplesmente, ela decidiu ficar sem conversar comigo. Isso foram 8 meses. 8 meses. E todos aqui que me conhecem, andam comigo, sabem que eu amo a minha filha. E sabem que ela também me ama. Mas Deus permitiu isso acontecer. Então, Deus, nós podemos mudar, mas Deus não vai mudar com a gente, né? Então, assim, Jesus sofreu isso na pele.
Num dia a multidão estava louvando a Cristo, né? A multidão pega palmeiras e aí está louvando a Cristo. Lá em João 12, no versículo 13, em Jerusalém, e a multidão começa a gritar: Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí tudo bem, né? Jesus seguiu o curso dele, ele estava preparado ali para poder entregar a vida por nós. E se você pular alguns capítulos lá em João 19, no versículo 15, esse mesmo povo que estava gritando, Hosana, Hosana, é o povo que grita, mata, mata, crucifica, crucifica. Sabe? Então nós somos inconstantes. Não é como nós. Deus é fiel em suas promessas e isso me encoraja. Por quê? Imagina que frustrante seria se Deus não fosse imutável. Você chega lá no céu e aí Deus chega assim e fala assim: eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Eu não vou te salvar nada não. Eu fiz você crer em Jesus, eu criei o plano de salvação, eu fiz você perseverar, que a Bíblia fala, né? Que é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes, né? Então eu fiz você perseverar até o fim, mas agora eu vou condenar todo mundo e eu mudei de ideia. Deus seria imutável em suas promessas? Não. Mas Deus, Ele não vai mudar. Se Ele criou o plano de salvação, se Ele enviou o Filho dEle e fez a gente perseverar até o fim, as suas promessas vão se cumprir. Então assim, seria desesperador, irmão, se a gente chegasse no céu e Deus falasse isso. Só que isso não vai acontecer, sabe por quê? Isso feriria a imutabilidade de Deus, né? Então esse atributo de Deus não seria válido se Deus fizesse isso. Então, você pode ter certeza, meu irmão, se você crê em Jesus, lá no final, Deus vai falar, ó, bendito sejam os filhos do meu Pai, né? Então, isso me dá alegria e convicção para seguir dia a dia, né? Então, a gente precisa conhecer mais de todos os atributos de Deus, para que, principalmente em momentos difíceis, a gente não venha titubear, porque Deus é conosco, amém? Então, se as promessas de Deus pudessem falhar, Deus não seria Deus e nós não teríamos esperança alguma, mas graças a esse atributo nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, né? E é isso que a Escritura vai dizer tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Gosto muito dessa Escritura, Números 23, versículo 19, fala assim, Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Eu acho essa escritura extremamente profunda, porque Deus é completamente verdadeiro. Assim, eu tinha 1 ano de discípulo, mais ou menos, quando eu li eu nunca tinha lido essa escritura. Eu fui ler essa escritura lá no Panamá. E eu lembro que quando eu vi essa escritura, eu fiquei maravilhado assim com Deus, porque, puxa, Deus não é homem para que para que minta, né? Deus fala a verdade o tempo todo, irmãos. E principalmente se você abrir a Bíblia e você ler uma promessa de Deus, como Deus não mente, você pode ter certeza que aquela promessa vai se cumprir. E isso é que me dá força para poder perseverar, para poder continuar e para poder compartilhar também com meus amigos, com minha família, com meus irmãos. Então, se apegar naquilo que está escrito na Bíblia é excelente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus também fala sobre essa questão de que Ele é imutável nas promessas, né? Vamos lá, então, em Hebreus, no capítulo 6, do 16 ao 19, Deus aqui está falando sobre uma promessa que Ele fez para Abraão, né? Abraão, ele teve certeza da promessa de Deus.
Então, nos versículos 16, Hebreus 6, no versículo 16 ao 19, diz assim: os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então, guarda isso assim, irmãos. Deus, ele não muda o seu propósito para com os herdeiros, né? Abraão, ele foi herdar essa promessa quando Jesus Cristo nasceu. Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Deus tinha prometido para Abraão que Abraão seria pai de nações, mas era por meio de um herdeiro, né, que é Jesus Cristo. E hoje nós somos filhos, nós somos filhos segundo a promessa que foi feita a Abraão também. E assim, é impossível que Deus minta. Deus fala a verdade no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. E isso traz um encorajamento para nós, porque se eu sei que Deus, ele prometeu e vai se cumprir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir o curso da minha vida pedindo para Deus cumprir cada coisa que ele determinou para a minha vida. Então, eu não preciso ficar preocupado, né, de que a minha vida vai dar errado. Por quê? Se Deus, ele planejou que vai dar certo, no final, eu posso seguir com tranquilidade. É fácil isso? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas é por isso que nós precisamos abrir as Escrituras diariamente, meditar nas Escrituras, ler com profundidade cada promessa, cada versículo. É impossível que Deus minta, irmãos. Então, aquilo que ele prometeu para mim e para você vai se cumprir. Então, assim, isso deve trazer, aqui até fala, né, para a gente se refugiar em Deus, para podermos tomar posse da promessa. Então, eu estou lendo Salmos, e diversos salmos falam assim: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Né? O Senhor é quem nos dá segurança em momentos de adversidades. O Senhor é fiel em tudo que faz. Então nós precisamos guardar isso no coração, guardar isso na mente, porque quando vir as situações desafiantes, e Jesus falou que ia vir, ele não mentiu para nós, ele falou: olha, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês podem vencer também. Então nós precisamos ter a Escritura como âncora da nossa alma, para a gente poder viver dia após dia, um encorajando o outro, animando o outro, e que no final nós vamos chegar lá e desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Então, assim, saber que Deus prometeu abençoar Abraão, e saber que Deus promete nos abençoar também, e eu não falo isso em termos de bens materiais, mas em termos de bens espirituais. Deus, ele nos deu todos, assim como ele é ilimitado, ele também nos deu todos os recursos espirituais para a gente poder desenvolver os nossos relacionamentos com nossos familiares, com nossos entes. Ele nos deu todos os recursos, e só basta a gente ir até ele para poder pegar desses recursos e aplicarmos na nossa vida, que isso vai ser um bem incrível. Isso eu falo para os irmãos solteiros, para os jovens aqui da nossa igreja, para você que é pai, né, e tem passado situações desafiantes com seus filhos. São os recursos ilimitados que existem nas Escrituras que vão fazer, né, com que eu e você apliquemos isso na nossa vida e nós sejamos felizes, né, no nosso dia a dia com Deus. Então, me encoraja quando Jesus fala sobre promessas, né? Uma das maiores promessas de Jesus é que nós, ao crermos em Jesus, nós somos salvos, né? E nós vamos herdar a vida eterna. A Bíblia fala sobre isso.
Abre lá em João 5, no versículo 24. João 5, 24. Jesus, palavras de Jesus: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, guarda essa escritura. Eu amo essa escritura. Isso é uma promessa feita por Jesus para mim e para você. Isso é uma promessa feita por Jesus para todo aquele, né, que está ouvindo a palavra de Deus nesse exato momento. Jesus está segurando, não sou eu que estou segurando isso, é Jesus quem está segurando, é o Filho de Deus, é o próprio Deus que está segurando isso. Aquele que crê, não aquele que faz coisas. É aquele que crê, né, nele, né, que Deus o enviou, é que ele tem a vida eterna. Essa é uma promessa, é uma garantia, que aquele que crê tem a vida eterna e não vai ser condenado. Olha que incrível isso. Deus, ele nos absolve por apenas a gente crer nele. Mas eu vou falar um pouco mais, esse crer não é simplesmente, eu acredito, e aí eu faço o resto da minha vida o que eu quiser. Isso não é crer. Eu sinto muito, mas isso não é crer em Jesus, né? Crer em Jesus é muito mais do que isso. A nossa vida precisa mostrar que nós cremos em Jesus. Um dos fatos que nós cremos em Jesus, se a gente não cresce, a gente não estaria aqui, né? Então, quem crê tem a vida eterna, é isso que Jesus ele fala. Então, caminhando para o final, eu vou desdobrar um pouco mais dessa questão do crer e não crer, falando sobre um outro aspecto da imutabilidade de Deus, é que Deus é imutável em suas ameaças. Deus é imutável em suas ameaças. Aqui que é o desafio, né? Deus, ele é amor, irmãos. A Bíblia fala que Deus é amor, né? João, o apóstolo do amor, lá em 1 João, ele fala, Deus é amor. E Deus, ele promete, como nós acabamos de ler, salvar todos aqueles que creem em Jesus, né? Jesus promete que quem crê nele vai livrar da morte, da condenação eterna. E isso é uma ótima notícia, ok? Porém, Deus também ele faz um alerta para todos aqueles que pensam que pode viver a vida do jeito que ele quer, né? E tem muitas pessoas que pensam que Deus, ele não muda, ele muda em suas ameaças, né? Então, vou chegar lá no céu, fiz tudo, eu vivi de acordo com a minha vontade e não me submeti a Deus, não criei em Jesus. Você acha que Deus vai mudar e vai falar, não, mudei de ideia, agora eu vou te salvar. Deus não vai mudar de ideia, né? Então, eu quis colocar, na verdade, o livro que a gente está estudando fala exatamente assim, que Deus, ele é imutável em suas ameaças, né? E aí, eu estava conjecturando com a Helenice, e a Helenice falou assim, forte, né? E eu também falei, é forte mesmo, mas é para poder causar um impacto mesmo, irmãos. Puxa, Jesus, ele falou do Pai, né, do tanto que Deus é amoroso, mas Jesus foi uma das pessoas que mais fala do inferno na Bíblia. Eu não sei se você já percebeu isso, mas ele fala também, puxa, aqueles que não crerem serão condenados. Aquilo que nós lemos em João 5, 24, é verdade. Aquele que crê em Jesus vai ter a vida eterna, mas aquele que não crê também é verdade. Ele será condenado com a morte eterna. E assim, Deus, ele não vai mudar o destino daqueles que insistem no erro de não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Ele não vai mudar no final. E eu gostaria que, se você não crê em Jesus, você mudasse a sua postura e buscasse entender mais sobre esse aspecto de Deus, que ele não muda naquilo que ele faz. Deus, ele fala assim, lá em Romanos 3, 23, ele fala assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí Deus pega e cria o plano de salvação. Eu vou enviar o meu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Então Deus, ele não é injusto de alguém chegar lá no céu e falar, mas eu não sabia. A Bíblia está
está aí claramente falando sobre isso, né? Não tem como esconder de que Deus vai, né, condenar aqueles que não crerem e vai absorver aqueles que creem. Por isso que a gente precisa pregar o Evangelho e falar do céu, mas precisamos falar também da consequência daquele que não crê em Jesus, né? Deus não muda, mas o ser humano precisa mudar, né? É isso que a Bíblia chama o ser humano, né? Chama o ser humano ao arrependimento, né? Todo ser humano precisa de arrependimento. É isso que a Bíblia vai falar, né? E o que é o arrependimento? Arrependimento é mudança. O que é arrependimento? É uma palavra do grego que significa metanoia, uma mudança de direção. Então, Deus ele não muda, mas nós precisamos mudar a nossa conduta espiritual. Quando nós fomos chamados por Jesus, Jesus nos convidou a ter uma mudança de direção espiritual da nossa vida. As últimas palavras, antes de eu ouvir a Deus com profundidade, as últimas palavras que eu falei é que eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida. Olha que loucura isso. Eu não posso fazer isso, ninguém pode fazer isso. É Deus que conhece os planos que Ele tem para cada um de nós. Então, assim, nós fomos chamados a ter uma mudança na nossa direção espiritual, né? E a prova do que eu acredito em Deus, são os frutos da mudança de direção, né? É porque eu creio em Jesus que a minha conduta deve ser diferente da que eu tinha quando eu não cria, né? E não ao contrário, tipo assim, eu vou fazer um tanto de coisa, eu vou mudar a minha vida para provar que eu creio em Jesus. Não, eu preciso crer em Jesus e o fruto disso são a minha conduta mudada, transformada por Ele. Na verdade, é Jesus quem transforma a nossa vida. A gente não tem poder para poder transformar a nossa vida por nós mesmos. Se não for Deus nos chamando das trevas para a maravilhosa luz dEle, a gente continua morto espiritualmente. Graças a Deus que Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz dEle. Amém? Então, assim, na última escritura que a gente leu, quem crê não sofrerá condenação, mas quem não crê, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque eu não quero que meus amigos, que meus familiares, que algum conhecido meu pereça eternamente. Por isso é que nós precisamos pregar a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos nos acomodar em falar do Evangelho para as pessoas que nos cercam, porque nós queremos eles quando eu quero. Todos os meus amigos e familiares comigo. Mas como eles vão estar lá comigo se eles não sabem a verdade do Evangelho? Como? E a Bíblia fala que a nossa responsabilidade é continuar pregando o Evangelho para todos aqueles que nos cercam. Amém? Então Deus, Ele sempre odiou o pecado. E como que Ele resolveu isso? Ele enviou Jesus Cristo para poder punir o nosso pecado na pessoa de Jesus. E a partir do momento que a gente crê, né, Ele nos absolve e nos adota como filhos. E infelizmente aos que não se arrependerem, o Deus que não muda vai executar o juízo dele com a mesma ira que Ele derramou sobre Jesus. E se ler as páginas do Evangelho, não foi uma coisa bacana em si, né? Para nós foi uma bênção, mas teve um preço a ser pago por isso, né? E por fim, então, Deus, Ele é imutável, ou seja, Ele não muda. Né? Imutável o que é? É a constância de um ser que não muda em nada, em nenhum aspecto, né? Deus, Ele é imutável em sua paternalidade. Eu gostaria que você acompanhasse comigo então, em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 3 ao 5, a gente está terminando. Efésios 1, no capítulo, Efésios 1, 3 ao 5. E assim, é incrível assim, essa escritura, porque fala dessa paternidade de Deus, né? E essa semana a Selma, nossa irmã solteira, ela serve lá na Nova Geração, ela me pediu para poder imprimir algumas folhas sobre
sobre a aula que ela ia dar para as crianças da nova geração. E assim, na verdade o livro não traz esse ponto do atributo de Deus, mas a paternidade de Deus também é um atributo dele, né? A Bíblia fala que Deus é o nosso Pai, né? E eu tinha feito toda a pregação e eu mandando o tempo todo mensagem para a Sandra não me deixar esquecer de poder imprimir as folhas lá para a Selma. E aí ela pediu para eu poder imprimir, e eu estava lendo, né, o que ela ia ensinar para as nossas crianças hoje lá na nova geração. E está escrito aqui, ó, discipulado infantil, paternidade de Deus, é o estudo que ela está passando nesse momento lá para nossas crianças. E assim, irmãos, eu gostaria que você pensasse no Deus que habita dentro de você, se você é cristão. Esse Deus chama Espírito Santo. E é tão bom saber que Deus é o nosso Pai e que nós temos o Espírito Santo de Deus, que, ora menos, vezes e mais vezes, eu tenho sentido o poder do Espírito Santo ao se comunicar comigo, né? É preciso ter muita sensibilidade para a gente poder ouvir a voz de Deus. Claro que eu nunca ouvi Deus falando assim, audivelmente, né? Mas quando eu li isso aqui, eu senti no meu coração que Deus estava confirmando a mensagem que eu queria trazer para a igreja hoje. Isso é incrível. Então, medita nesse Deus que habita dentro de você, e na hora que você estiver lendo as Escrituras, traz essa profundidade para o seu coração. Sabe, Deus nos ama, Deus é o nosso Pai, então nós precisamos crescer também em conhecer esse atributo maravilhoso, né, que é esse aspecto, né, da imutabilidade de Deus, que é essa questão da paternidade de Deus. Deus é nosso Pai, e não é só as crianças que precisam aprender essa convicção. Cada um de nós, dia após dia, precisa crescer nessa convicção que Deus é nosso Paizinho querido, é o nosso Pai bondoso, nosso Deus bendito, nosso Deus amoroso. Amém? Então vamos ler, olha o que Deus fala sobre a paternidade dele, né? Ele fala isso por meio das Escrituras, por meio do apóstolo Paulo. Foi o próprio Espírito Santo que habitava no coração de Paulo, né? Que habitou no coração de Paulo e que habita em todo cristão hoje, quem falou sobre isso. E eu gostaria de finalizar compartilhando isso com vocês. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que incrível isso, irmãos. Eu comecei falando sobre pais, né, no início da pregação. Eu queria terminar falando sobre o nosso Pai, amoroso e bendito também, né? Deus, ele nunca vai mudar na paternidade dele por nós. Foi por isso que ele enviou Jesus Cristo, para poder morrer por nós e para poder provar que o nosso Pai, o nosso Deus maravilhoso, nos ama com amor eterno, né? E nós precisamos crescer mais em conhecer os atributos de Deus, esse Deus que não muda, esse Deus que nos proporciona benefícios inabaláveis, né? Que tem atributos que eles são assim, imutáveis, e também que os planos e as promessas dele sempre vão se cumprir, e isso deve trazer para nós esperança e a confiança que no final, aquilo que Deus planejou vai se cumprir na vida de cada um de nós. É isso que eu tenho para poder compartilhar. Eu queria orar com vocês e que você possa meditar nisso, né? No dia de hoje, também durante toda a sua semana. Amém? Deus bendito, muito obrigado, Pai, pelo seu amor, obrigado pela sua misericórdia e pelos seus atributos, Senhor. Como é bom, Pai, a gente poder conhecer um pouco mais das suas qualidades que são eternas, que são imutáveis, que são perfeitas.
Como é bom, Pai, a gente poder saber que o Senhor envia o Teu Espírito para habitar dentro de nós, para interagir conosco, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor continue nos ajudando a perseverar até o fim. Que o Senhor ajude também, Pai, aos nossos amigos a conhecerem os atributos do Senhor, a vontade do Senhor para a vida deles também, Senhor. Eu oro, Deus, para que assim como o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz, que o Senhor possa chamar também, Pai, aqueles que estão próximos de nós. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa tocar os corações. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa transformar diariamente a nossa vida e nos ajudar, Pai, constantemente e profundamente interagir com o Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ser o nosso Pai bendito, um Deus amoroso. Eu oro para que o Senhor possa abençoar, Pai, todos os pais aqui da igreja e que nós sejamos também, Pai, seus filhos queridos, que o Senhor possa nos ajudar a aprender quem o Senhor é, que o Senhor possa nos ensinar e nos transformar diariamente, como a sua palavra fala, Pai, que o Senhor vai completar aquilo que o Senhor começou em nós até o dia de Cristo Jesus. Fica conosco, Pai, nos abençoe sempre. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.